Olá, boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui ajustando o meu aparelho celular para a gente fazer a transmissão da nossa live. Então, peço a você que tenha aí um pouquinho de paciência, porque estou ainda me ajustando, me consertando aqui, viu? Desde já eu quero, nesse finalzinho de noite, desejar a todos os pais uma feliz noite agora, né? De Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente a sua vida. Graças a Deus pelo dom que Ele nos deu de sermos pais. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, Ana Caroline, Rubem, presentes de Deus na minha vida. E hoje me deram essa camisa bonita, florida, e eu estou aproveitando a oportunidade para estreá-la aqui na nossa live. Então aguarde só um minutinho, eu estou aqui me ajustando para a gente dar início à nossa live com uma palavra de oração também, abençoando a sua vida, agradecendo a Deus por você ter escolhido passar esse tempo aqui comigo de ministração da palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Só mais alguns instantes e nós estaremos iniciando a nossa live da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Estou me ajustando. Aleluia! Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa noite maravilhosa que tu nos concedes, noite de bênção na tua presença, esse dia especial dos pais, quando nós pudemos, junto dos nossos familiares, celebrar, Senhor, a vida, a bênção, o presente maravilhoso que é ter o nosso Pai, que é ser Pai, essa dádiva maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Aqueles que são pais de sangue, ou pais de criação, aqueles, meu Senhor, que geraram, ou aqueles que conceberam no seu coração filhos que têm recebido como bênção, presente, herança do Senhor para a sua vida. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus, que tu manifestes graça e poder sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, nessa noite em que estaremos recebendo também a tua palavra. Espírito Santo, que o teu consolo, o teu conforto seja sobre a vida de cada pessoa. Nós oramos nesse tempo de pandemia, esse tempo de crise, esse tempo de Covid-19, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor venha manifestar cura, venha manifestar consolo, conforto na vida das famílias que estão também enlutadas. Em nome do Senhor Jesus, que tu ministres ao nosso coração nessa noite a tua palavra, nos enche do teu Espírito,
renove em nós, Senhor, a alegria de te servir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo o louvor. Jesus é digno de toda a nossa adoração e louvor. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Opa! Caiu aqui. Vamos retomar. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Aleluia. Nos diz assim a palavra: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nessa noite especial de Dia dos Pais, eu quero perguntar primeiramente para você uma coisa, como pai que você é, ou mesmo como filho que você qual é a coisa mais importante que a gente espera receber de um filho? Qual é a coisa mais importante que a gente espera receber de um filho? Ver no filho. Você pode dizer ser honrado, ser respeitado, ser amado. Uma das principais coisas que eu vejo como importante num filho é a questão da obediência. E a ideia de projeção que alguns pais têm dos filhos como continuação dos seus projetos pessoais, ou mesmo da realização daqueles projetos que eles não tiveram condições ou nem capacidade de alcançar, eles não correspondem, não combinam com o modelo de Jesus, o modelo que nós devemos imitar em Jesus. Primeiramente, devemos reconhecer, enquanto pais cristãos, que não somos uma referência perfeita a ser seguida pelos filhos, e que apesar da nossa imperfeição, os nossos filhos, eles aprendem conosco a dinâmica básica da vida com Deus. E qual é a dinâmica básica da vida com Deus? A dinâmica básica da vida com Deus que faz de Jesus o modelo a ser seguido por todos nós na relação de pais e filhos, é a obediência, mas a obediência em amor. Porque se o filho ele não é ensinado a obedecer por amor, enquanto está debaixo da tutela dos pais, tudo será somente uma questão de oportunidade, de tempo, até ele se libertar do domínio opressor que age sobre ele. A obediência sem amor, ela é fruto do medo causado pelo domínio opressor. E mesmo Jesus, ele não só decidiu obedecer, como obedeceu em amor, com obediência que ele comprovou no momento mais crítico da sua vida, tendo a oportunidade de fazer a sua própria vontade, preferir escolher a sua própria vontade. Pelo contrário, ele escolheu que se cumprisse nele a vontade do Pai. Para Jesus, obedecer inteiramente à vontade do Pai, isso não significou a sua anulação individual de Jesus de Nazaré como homem, como pessoa. Pelo contrário, a sua realização de homem, Jesus de Nazaré, como indivíduo inteligente, ganha sentido com a sua inteira dedicação à sua missão enquanto verbo
encarnado que desde a eternidade vive em harmonia com o Pai. Jesus entende então que o seu chamado, a sua vida, ela vai ganhar sentido, e é isso que ele nos ensina na obediência à missão que ele tem como verbo encarnado do Pai. E é por isso que Jesus ele demonstra toda a sua autoridade na oração do Pai Nosso, quando ele reivindica que seja feita na terra a vontade do Pai, assim como ela é feita no céu. E quando Jesus ensina aos discípulos a orar, pedindo que seja feita na terra a vontade do Pai como ela é feita no céu, não é porque ele não tenha conhecimento de como é a vontade feita do Pai no céu. Ele reivindica a vontade do Pai como ela é feita no céu para ela ser feita na terra, porque ele que veio do céu conhece, sabe que a vontade do Pai no céu, ela é absoluta. Ela é obedecida em amor. E até os anjos, quando Jesus faz essa reivindicação da vontade do Pai, a vontade do céu, que seja feita na terra, até os anjos, eles reconhecem a autoridade de Jesus como aquele que em tudo, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, se mostrou obediente ao Pai. Então, Jesus ele é para nós o modelo de filho obediente. Na verdade, Jesus é a revelação da vontade de Deus na terra, como ela é no céu. A manifestação de Jesus na terra, em carne, já é a revelação plena da vontade de Deus à humanidade. Quem olha para Jesus vê nele o próprio Pai. E é exatamente porque conhece e pratica a vontade do Pai desde antes da fundação do mundo que Jesus tem autoridade tanto no céu quanto na terra para ensinar sobre esta verdade. E o ensino de Jesus sobre a vontade do Pai não é um ensino teórico, mas um ensino prático. E o que justifica o ensino de Jesus como um ensino prático? Jesus traz consigo os sinais com cura, com libertação, com salvação, que são os sinais que acompanham o estabelecimento do reino de Deus no meio das pessoas, no mundo. Jesus ele se apresenta então confirmando essa autoridade com a prática dos sinais que o identificam como o Filho obediente de Deus. A relação de Jesus com o mundo está inteiramente submetida à sua comunhão com o Pai em obediência e amor. Jesus ele não teve nenhum interesse em agradar a homem algum. Tudo o que ele fez foi para agradar e glorificar a Deus, e todos aqueles que se agradaram de Jesus e da pregação de Jesus foram pessoas que conseguiram se encaixar no propósito de Deus e reconheceram a necessidade de Deus na sua vida, de um modelo de vida diferente daquilo que era teoricamente pregado, ensinado para eles. Agora, uma pergunta para você: comer e beber é um prazer ou uma necessidade? Alguns vão dizer que comer é um prazer, outros vão dizer que comer e beber é um prazer, outros vão dizer que comer e beber é uma necessidade. Eu prefiro crer e digo que, para mim, são as duas coisas, tanto prazer quanto necessidade. Jesus chega a dizer que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade do Pai. Na conversa que ele tem com os discípulos, uma vez preocupados com ele porque ele já estava há algum tempo sem se alimentar, ele diz isso, que a comida, a bebida dele era fazer
a vontade do Pai. O que Jesus quer dizer é que para ele fazer a vontade de Deus se constitui numa necessidade básica, de tal forma que ele não pode pensar na vida negando este princípio e que, na verdade, o seu prazer está em fazer a vontade do Pai por uma escolha que ele fez de não viver para si mesmo. E quando ele decide isso espontaneamente, ele decide isso em amor, ele decide isso amando a vontade do Pai para a sua vida. Assim Jesus se apresenta como este que faz da vontade do Pai tanto a sua necessidade quanto o seu prazer, porque tudo que ele mais vai desejar e vai viver para isso é fazer a vontade do Pai. Diferentemente da concepção grega, que considera a matéria, o corpo, como instrumento do pecado, a interpretação bíblica, hebraica do corpo, a interpretação judaica que nós temos é de que o corpo, ele é a habitação de Deus. Deus o constituiu como habitação do seu espírito. Por isso a palavra prazer, muitas vezes ela gera em nós uma reação preconceituosa em relação às coisas espirituais por causa da influência grega que temos acerca da compreensão do corpo como sendo um instrumento do pecado. E por isso os gregos não admitiam a ideia de que Jesus fosse Deus, porque é impossível que Deus se rebaixasse tanto ao ponto de se tornar um homem de carne e osso. E era essa também a ideia que tinham tanto judeus quanto gentios. Era para os judeus, né, influenciados pela cultura grega, impossível que Deus se sujeitasse à morte de cruz, como aconteceu com Jesus de Nazaré, que era já reconhecido como o Filho de Deus, o Messias. E como que o Messias seria maldito, porque a palavra de Deus diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E é também para os gregos loucura, porque como que Deus, na sua perfeição e soberania, se manifestaria na pessoa de um homem de carne e osso, um homem cuja matéria era dada à corrupção que a morte causaria, né? Por isso o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Jesus Cristo se manifestou ao mundo como Filho de Deus, com sua natureza 100% divina e 100% humana. Jesus, ele era tanto homem inteiro quanto Deus inteiro e verdadeiro. Fazendo uma comparação de Adão com Jesus, qual a revelação de Deus para toda a humanidade? Se a gente faz uma comparação de Adão com Jesus, qual é a lição que Deus dá a toda a humanidade? No que diz respeito à relação do ser humano com Deus, em termos de obediência e desobediência, tudo é uma questão de vontade. No caso de Adão, homem, ele se deixou conduzir pela sua própria vontade, dominada pela concupiscência da carne, que deu lugar ao pecado original, consequentemente o desprezo também à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para Adão? Era de fazê-lo transcender a mera existência para a vida abundante. Era trazer para Adão o entendimento de que a vida não consistia apenas em comer, beber, dormir e se cansar e trabalhar. Deus tinha proposto algo muito mais que Adão não conseguiu alcançar porque transgrediu através do pecado. Mas Jesus
Também o homem, como a semelhança de Adão, em todo o tempo ele compreendeu que o verdadeiro prazer da vida nesse mundo consistia na obediência à irrestrita vontade do Pai, em relutância também contínua à tentação do pecado que a sua natureza humana em todo o tempo lhe propunha, ele resistindo até ao sangue. A manifestação de Jesus Cristo em carne, acima de tudo, é uma lição de Deus que nos ensina que era possível sim a Adão resistir à tentação da carne e se manter guardado do pecado como o seu descendente Jesus de Nazaré seria assim guardado, né? Então, você pode perguntar se Jesus nasceu da Virgem Maria, se não foi fruto de uma relação de Maria com José, como é que ele é descendente de Adão? Ora, Jesus, e aí a minha pergunta a você, Jesus é descendente de Adão? Adão era homem, 100% homem. Adão era pecador. Jesus era descendente de Adão? A Bíblia afirma que Jesus é da descendência de Davi. E aí, a gente vai pensar assim, mas Davi sim, era homem segundo o coração de Deus. Adão não, Adão pecou. Mas a Bíblia diz, palavras de Davi, que ele, sendo da descendência de Adão, ele, o próprio Davi, declarou que em pecado o concebeu a sua mãe. Então Jesus, ele é descendente de Adão, segundo a carne, tendo, porém, mantido a sua natureza divina no ato da sua encarnação. Ou seja, Jesus se tornou homem, mas, ao mesmo tempo, ele não perdeu a sua característica, a sua essência de Deus. Sendo homem, ele também era Deus. Tanto Adão quanto Jesus tiveram as suas experiências de tentação no jardim. Um no Éden e outro no Getsêmani. E com isso, aprendemos que a diferença entre Adão e Jesus se baseia simplesmente numa questão de escolha. Enquanto Adão escolheu obedecer, ou melhor, enquanto Adão escolheu desobedecer, Jesus escolheu obedecer. E esta é a diferença básica que existe entre o Adão, homem, e Jesus, homem. E é essa guerra constante que temos nos nossos membros carnais, com a natureza de Adão gritando, nos instigando em todo o tempo a cobiça da carne, e a natureza de Cristo nos incentivando a perseverarmos na obediência a Deus em espírito. Enquanto que a desobediência à vontade de Deus, ela cega o entendimento para as consequências de quem se entrega aos prazeres da carne, sim, porque enquanto a pessoa está na prática do pecado, e o pecado, nós sabemos, ele não dói, o pecado, ele é saboroso no ato da sua prática, e o pecado, ele parece, no momento em que está sendo cometido, algo muito agradável ao homem. Então ele cega o entendimento do homem que se entrega ao prazer da carne. Enquanto o pecado causa essa cegueira quanto às consequências do homem de se entregar aos prazeres da carne, a bênção de Deus se revela na vida dos obedientes, distinguindo-os como aqueles que permanecerão para sempre. Quem permanecerá para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus. Não temos como não admitirmos a nossa tendência carnal à prática do pecado e também as suas danosas consequências,
em todo tempo nos assediando por causa da desobediência de Adão. Nós, mesmo os que já tomaram a decisão, também sofremos a influência do pecado original de Adão. Mas graças a Deus que nos deu o Espírito Santo que nos auxilia nas nossas fraquezas, e Ele nos inseriu no processo de santificação por causa da obediência de Jesus à vontade do Pai. Então você é abençoado, você é santificado, não por causa da sua obediência. As coisas que você reconhece como bênção de Deus sobre a sua vida, elas são uma consequência da obediência de um só, Jesus Cristo, homem. Enquanto que também as consequências que você vê na vida de uma criança recém-nascida, de ligação ao pecado, está associada ao Adão lá no Jardim do Éden. Por isso, Jesus, ele é o modelo de filho a quem devemos imitar e através de quem somos também aceitos por Deus, mesmo sendo pecadores. Mas quando falo de pecadores, nós não podemos nos considerar como os pecadores do mundo. Não, nós somos pecadores. Mas há uma diferença, sim, há uma diferença que o conhecimento do Cristo, ou de Cristo a nós, traz a pessoa convertida. Há uma diferença. Não que a gente deixe de ser pecador, O conhecimento de Cristo não nos deixa fora dessa condição de pecador. Não há uma alteração da nossa essência pecaminosa. Nós continuamos sendo pecadores, mas há uma alteração na nossa condição de pecador condenado ao inferno para pecador arrependido para a salvação pelos méritos de Jesus Cristo. Porque Jesus é um unigênito do Pai. Ser unigênito do Pai significa da mesma essência aquele que foi gerado por Deus. E como gerado de Deus, interessante, Jesus ele é o unigênito do Pai, gerado por Deus, e ele, por isso, pode nos santificar. Ele santifica aqueles que sofrem o assédio do pecado, como ele também um dia sofreu, e ele tem todo o poder de livrar aqueles que nele creem de caírem em tentação. E é essa a oração, esse é o pedido que Jesus inclui na oração do Pai Nosso: não vos deixeis cair em tentação. Sofrer a tentação, todos nós sofreremos. Agora, cair em tentação é uma questão de escolher obedecer ou desobedecer. Adão escolheu desobedecer e caiu na tentação. Jesus escolheu obedecer e foi tentado, mas não pecou jamais. E Jesus é também um modelo de filho a quem devemos imitar, porque mesmo sendo unigênito de Deus, ele não se revelou como possessivo. Você talvez tenha conhecido já um filho único de um pai que tem todo o cuidado com ele e tem com ele, concede a ele todos os mimos, E esse filho, ele não conhece outro irmão, ele é único, então o pai para ele é único, ele toma posse inteiramente daquele pai. Jesus, o unigênito do Pai, ele não é esse filho possessivo. Pelo contrário, numa demonstração de imenso amor incondicional, ele mesmo entregou a sua vida pelos seus amigos, diz João capítulo 15, versículo 13, que Jesus falando: ninguém tem maior amor do que esse, do que o de entregar a própria vida pelos amigos. Mas como assim amigos? Se nós sempre fomos, por causa do pecado, inimigos de Deus.
mas Deus, através de Jesus, Ele nos propôs uma amizade com Ele, mesmo quando nós ainda éramos amantes e praticantes do pecado. Por isso a palavra de Deus diz que o amor não arde em ciúmes. Pelo contrário, o amor de Deus revelado em Jesus é um amor que o único Filho de Deus tem de vontade de compartilhar. Esse único Filho, ele é tão amado pelo Pai que ele não se contém. Esse amor é um amor que ele quer compartilhar. É um amor que o unigênito quer compartilhar. Jesus acreditou na sua conversão, na minha conversão, antes mesmo de nós admitirmos essa possibilidade. E por isso também a salvação, ela não é meritória, porque Deus mesmo decidiu nos amar ainda no tempo em que nós andávamos na desobediência. E se como filho nos esforçamos para agradar aos nossos pais que nos geraram segundo a carne, que um dia vai perecer, tanto a carne quanto os nossos próprios pais, quanto mais honra devemos dar ao Pai Celestial que nos regenerou para a vida eterna. Que nesse dia dos pais nos lembremos da honra devida que lhes devemos, sim, aos nossos pais, porque essa honra aos pais, nos inclui na promessa de uma vida longa sobre a terra. É o único mandamento com promessa. Mas muito mais ainda, nos dediquemos a honrar ao Pai de Jesus e ao nosso Pai. E Jesus, uma maravilhosa declaração que ele fez antes de subir ao céu: suba ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus, vosso Deus. E isso é uma revelação poderosa, maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria e de esperança, como aquele que nos amou primeiro, antes mesmo que os nossos próprios pais nos amassem, porque os nossos pais, eles admitem que, na verdade, nós somos, como a palavra diz, herança do Senhor são os filhos. Jesus é o nosso modelo de filho obediente e amoroso, que em tudo preferiu que se realizasse nele a vontade do Pai. Que Deus nos abençoe e que neste Dia dos Pais verdadeiramente você compreenda o amor de Deus pela sua vida. Ele que, através do seu unigênito, na verdade tornou o seu unigênito primogênito entre muitos irmãos, pelo grande amor que ele tem por nós. Que sigamos, imitemos a Jesus como aquele que nos amou primeiro e com tanto amor compartilhou conosco o Pai. Louvado seja Deus. E que você se sinta amado. E seja qual for a experiência negativa que você tenha tido com a sua experiência do Pai terreno, que em nome de Jesus você veja em Deus essa verdade do Pai perfeito, do Pai que você vai honrar não só durante esse tempo de vida, mas por toda a eternidade. E da sua honra a Ele depende a sua salvação. E que a sua dedicação, a sua honra a Ele não seja por medo, atraído pelo amor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos pela Tua palavra. Tua palavra é verdade. E o Senhor é o Deus que nos abençoa. Nós queremos te louvar pela revelação do Teu Espírito ao nosso coração de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos dando a
participação nas bênçãos eternas da salvação. Obrigado porque, apesar de a nossa natureza pecaminosa ela não ter sido alterada em termos de essência, nós temos em nós enxertada a divina semente. O Senhor, através do Espírito Santo, veio habitar em nós, no nosso corpo, templo do teu Espírito, para nos dar a cada dia o vigor espiritual, a capacidade de resistirmos à tentação de de perseverarmos na santificação, porque queremos te ver, e a tua palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós entendemos que a paz, ela já foi promovida através de Jesus Cristo, pelos méritos do Senhor Jesus, que nos aproximou de Deus, nos reconciliou com o Pai. E a santificação tem sido esse processo que dia a dia o Senhor tem operado em nós, nos aperfeiçoando para louvor da tua glória. Que tu nos abençoes, Senhor. Que tu tragas cura para corações entristecidos, corações angustiados, que tu venhas apagar toda lembrança, meu Senhor, na mente e no coração de pessoas que tenham tido uma relação conturbada com o seu pai e isso esteja causando talvez até uma compreensão distorcida da figura de Deus como Pai para a vida dessa pessoa. Nós queremos, Senhor, te obedecer e amar, obedecer ao Senhor e desejar para a nossa vida a tua vontade, até que a tua vontade ela seja para nós tanto a necessidade quanto o próprio prazer de vivermos para o Senhor, para cumprir a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo pelo teu maravilhoso cuidado conosco. E nós oramos de uma forma profética, não como uma reza. Nós nos lembramos das palavras de Jesus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aleluia. A vontade de Deus, ela é incontestável no céu. Aleluia. Que essa vontade de Deus se manifeste na sua vida, na sua família, em tudo aquilo que você propuser no seu coração. Você seja um abençoado de Deus, em nome de Jesus. Que Deus lhe conceda uma semana cheia de experiências maravilhosas. Eu espero que Deus coloque diante de você nessa semana um atribulado, um perturbado, alguém doente, necessitado de Jesus, para você compartilhar desse grande amor que o Pai tem revelado através de Jesus ao seu coração. Tem muita gente precisando ser amada. E Deus encheu você desse amor, desse conhecimento de Jesus, porque amou você sem você merecer, e é o mesmo que eu e você precisamos fazer uns com os outros. Não deu para eu ler aqui o nome das pessoas que participaram, que interagiram comigo aqui nessa live, mas vou mandar o meu recadinho, meu agradecimento escrito aí após a live, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Um beijo no seu coração. Tenha uma semana ricamente abençoada por Deus, em nome de Jesus. Aleluia.